amigos. Estamos ligados um ao outro. Isso é uma opção, é uma decisão que a gente toma. E às vezes você passou a sua vida inteira sem conhecer aquela pessoa, mas depois que você conhece aquele amigo e que vocês firmam ali uma aliança, não dá mais para ficar longe daquele amigo. Você quer ver o bem daquela pessoa, você quer ver ele ir para frente, você quer ver Deus trabalhar na vida dele, restaurar e fazer uma obra grande na vida dele e na vida dela. Os nossos amigos, isso é um bem que Deus confiou a nós, e nós precisamos cuidar bem dessas pessoas. Precisamos tomar tempo dessas pessoas. A maioria fez um convite ao amigo para estar aqui nessa noite, e estão felizes porque os seus amigos responderam positivamente esse convite e estão aqui. E você às vezes não consegue perceber o sorriso que está no rosto dele, no rosto dela, mas eles estão sorrindo, estão alegres ao ver que você se dedicou a ouvir a palavra de Deus, que você dedicou o seu tempo para colocar no seu coração em coisas boas. Nesse texto que nós lemos aqui, o Senhor Jesus, Filho de Deus, o próprio Deus, que se faz carne e vem ao mundo e vive entre os homens. Esse Deus, um dia conversando com os discípulos, com a igreja, e Jesus chega a uma conclusão tremenda. Ele disse: olha, vocês conhecem tanto da vontade de Deus, vocês conhecem tanto do que Deus quer fazer no mundo, através da igreja, através das pessoas, que vocês não são servos de Deus simplesmente. Porque algumas pessoas, talvez porque vão ficando muito tempo dentro da igreja, ou vão assumindo, ou vão virando profissionais da fé, porque isso acontece com a gente. À medida que a gente vai ficando muito tempo na igreja, a gente vai se acostumando com esse negócio de igreja, e a gente vai virando profissional da fé. A gente dobra o joelho, estou dizendo para você que isso acontece com a gente. Tem hora que eu me pego repetindo palavras: Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Deus. Tem hora que eu me pego dobrando os joelhos no banco e repetindo palavras. Tem hora que eu me percebo e a minha oração tem começado sempre do mesmo jeito: Senhor, meu Deus, meu Pai que está no céu. Tem virado uma reza. À medida que o tempo vai passando, a gente vai virando profissional da fé. É profissional na oração, é profissional na leitura bíblica, é profissional em saudar as pessoas. Ei, tudo bem, paz, Senhor, paz, Senhor, paz, Senhor, paz, Senhor, paz, Senhor. Não é nem mais a paz do Senhor. Paz, Senhor, paz, Senhor, paz, Senhor. Pega no dedinho do irmão assim, ó. Não consegue mais apertar a mão do outro, não consegue dar um abraço apertado no irmão, não consegue mais olhar no olho da pessoa, olhar no olho do irmão. E a gente vai ficando superficial, e a gente vai correndo, e a vida vai passando corrida, e as amizades vão se deteriorando, as amizades vão ficando plásticas, elas vão perdendo aquele carinho, elas vão perdendo aquela consideração. Daqui a pouco já não faz mais falta. Jesus, convivendo com os discípulos, ele disse: olha, vocês são meus amigos. Vocês não são servos de Deus. Porque é isso que acontece com os profissionais da fé, com as pessoas que vão ficando profissionais na oração, na leitura bíblica, na comunhão. Pessoas que vão ficando profissionais, elas ficam mecânicas. Elas fazem as coisas porque tem que fazer, por costume, e não mais por convicção. Então elas passam a ser servos de Deus. Só que o verdadeiro servo de Deus, me entenda o que eu quero dizer, o verdadeiro servo de Deus, ele não serve verticalmente a Deus. O verdadeiro servo de Deus, ele serve às pessoas. Quando você ama o seu irmão, você serve a Deus. As pessoas que querem servir a Deus passando longe do irmão, isso é, quem quer servir a Deus por cima das pessoas, não, eu não quero saber de ninguém. O meu negócio agora é só servir a Deus, eu só penso em Deus. Se você entrar por esse caminho, esse é um caminho ruim. Esse é o caminho do fanatismo, esse é o caminho da falta de comunidade, da falta de amizade, da falta de laços humanos. E a Bíblia diz assim: se você não é capaz de amar o seu irmão que está do seu lado, quanto mais a Deus que você não vê. Se você quer ter experiência de Deus,
Se você quer sentir-se amado por Deus, você precisa começar a amar as pessoas que estão à sua volta. Você precisa começar a amar as pessoas que você não tem costume de relacionar-se com elas. Comece por aquelas pessoas que você tem menos afinidade. Jesus disse que amar aquele que te ama, qualquer um faz isso, até o ímpio faz. Até uma pessoa que você considera de uma ética dupla, que considera de uma vida torpe, até essa pessoa consegue ser carinhosa e amar aquele que o ama. Mas você amar e ter estima por alguém que não tem nada para te oferecer, só o amor de Deus no seu coração que é capaz de te dar essa capacidade. Glória a Jesus. É Ele que vai te capacitar para isso. E a gente precisa começar a olhar para aquelas pessoas que não têm a me oferecer, mas que a graça de Deus pode alcançar aquele coração e aquela vida. E no momento que você começa a ir em direção àquela pessoa, Deus se torna mais perto de você. Então a experiência de Deus não é algo que você faz no monte. Você pode ir no monte, e eu gosto de ir no monte. Eu vou ao monte e peço a Deus oportunidades para me chegar perto das pessoas. Porque o monte não pode ser substituto para você compartilhar com as pessoas. É igual a mãe que ora assim: Deus, salva o meu filho. Deus, salva o meu filho. Por mais que essa mãe esteja orando de verdade, com todo o coração, esse é um tipo de oração que não faz o mínimo sentido. Vou deixar vocês um pouquinho assustados agora. Você não precisa convencer a Deus para fazer o que é bom. Deus, salva meu esposo. Deus, salva meu filho. Deus, salva meu amigo. Você não precisa convencer Deus. Tem gente que fala: não, vou fazer uma campanha de oração e agora eu quero ver se eu consigo. Você não precisa convencer Deus para salvar seu filho, seu esposo, sua esposa, seu marido. Você não precisa convencer Deus a fazer o que é bom. Aliás, quem plantou o desejo no seu coração de ver o seu esposo e o seu filho salvo foi o próprio Deus. Você não precisa usar da oração para convencer Deus a fazer o que é bom. Glória a Deus. Antes, o que é uma oração? Deus, o que eu falo para ele, para ela, para que ele possa ter uma experiência do Senhor? Aonde é que eu entro no teu plano para chegar ao coração do meu filho, da minha filha, do meu esposo, da minha esposa? A oração é: Deus, aonde é que eu entro nesse projeto? Aonde é que eu estou? Qual é o meu espaço? Quais são as palavras? Qual é o gesto? Qual é o abraço que eu tenho que dar? Deus vai dizer: meu filho, abraça, sorria, estenda a mão, chega junto, converse, esteja com ele, esteja presente na vida dela, e você vai ter experiências tremendas de Deus. É caminhando com as pessoas, amando as pessoas. Se tem algo que a gente possa dizer que constitui efetivamente a salvação de Jesus Cristo, muitas pessoas me perguntaram: mas o que é afinal ser salvo por Jesus Cristo? O que é a salvação de Jesus Cristo? E eu gosto de pensar que o termo salvação na Bíblia significa um encontro de Deus. É quando Deus vem ao nosso encontro. Seja qual for a tua necessidade, o encontro de Deus, ele vem e supre a sua necessidade. Já foi dado um testemunho aqui nessa noite de Deus vindo ao nosso encontro e realizando obras tremendas. Quando você está precisando de uma cura, um encontro de Deus na sua vida pode resultar nessa cura. Então você foi salvo por Jesus Cristo. Ele te salvou dessa ferida, Ele te salvou dessa enfermidade. Jesus está aí salvando e continua salvando todos os dias ao longo desse país e mundo afora. Mas o mais específico da salvação de Jesus Cristo não é uma cura, porque isso o médico pode fazer. O mais específico da salvação de Jesus não é te ajudar numa causa na justiça, porque isso os advogados podem fazer também. O mais específico da salvação de Jesus Cristo não é nada que está no nosso plano, que as nossas profissões e que a ciência pode fazer. O específico da salvação de Jesus Cristo nós aprendemos nas suas próprias palavras. Ele vai dizer assim: se vocês amarem uns aos outros, as pessoas vão perceber que vocês são meus seguidores. Se você conseguir amar o seu irmão, amar o seu próximo, as pessoas vão perceber em vocês que vocês me conheceram.
que vocês tiveram uma experiência de mim. Em outras palavras, a salvação de Jesus é a capacidade de exercer amor fraterno. Um amor que constrange, um amor que não pode passar insensivelmente próximo do outro. Jesus contou uma parábola do bom samaritano, e às vezes a palavra do bom samaritano parece que não chega muito para a gente, porque quem é o samaritano? A gente nem sabe quem é o samaritano. Então o pregador às vezes precisa explicar o que é samaritano em outras palavras. Ele precisa falar mal do samaritano, dizer que o samaritano é desprezível, para depois a gente entender. Então teve um pastor que tentou atualizar essa parábola para os dias de hoje. E ele fez uma experiência. Eu vou contar para você, e você vai ficar um pouquinho assustado, igual os ouvintes de Jesus ficaram quando Jesus contou a parábola do bom samaritano. Esse pastor fez uma experiência, foi para a rua, não trocou a roupa, não levou dinheiro, e ficou dias e dias na rua, pedindo às pessoas alimento, como se fosse um mendigo. Mas depois de uma semana, a roupa já estava fedendo, a barba tinha crescido, o cabelo estava desalinhado, sem tomar banho, e ninguém mais queria dar esmola, não queria dar ajuda, não queria dar alimento, não queria dar absolutamente mais nada. E ele disse que ia chegando à noite, e ele com muita fome, meu Deus, e ele passava, ia dando horário de 7 e pouco da noite. Ele falou: agora eu vou encontrar os crentes, quem sabe os crentes aí da minha igreja, o pessoal que conhece. E de repente ele disse que ia para a beira do templo, e as pessoas arrumadinhas, com a Bíblia debaixo do braço, e era como se ele fosse invisível. Terminava o culto, vinham, e ele disse que ele escutava as pessoas comentando: que culto maravilhoso, olha como Deus operou, olha como Jesus é bom, olha que coisa maravilhosa. E as pessoas voltavam comentando sobre o culto maravilhoso e também seguiam adiante. E ele disse que quando deu mais ou menos 10 dias que ele estava na rua, ele disse que um grupo de travestis e prostitutas que faziam um programa na cidade olharam para ele, pegaram do dinheiro do programa, compraram cachorro quente, refrigerante e levaram para ele. Ele disse: eu passei quase 30 dias. Durante esses 20 dias seguintes, eles me sustentaram todas as noites com lanche e com alimento. Aonde é que estavam as pessoas que conseguiram amar o próximo? Quem passou arrumadinho para a igreja? Ou quem tirou do sustento que tinha para ajudar quem tinha uma necessidade? Se Jesus fosse contar essa parábola hoje, ele não ia contar a parábola do bom samaritano. Quem sabe ele iria contar a parábola do bom travesti. E ia deixar muitas igrejas em condição constrangedora. Porque a gente, como diz Jesus na parábola, passou o levita com saltérios, com harpas, cantando e adorando, e foi embora. Passou o sacerdote com os rolos da lei, com a Bíblia, meditando na palavra, mas também foi embora. Mas de repente veio o samaritano. Quem era o samaritano? O samaritano era o pagão. O samaritano era a pessoa reprovada. O samaritano era alguém que não tinha nada espiritual para ensinar para o judeu. Pelo menos era o que eles achavam. Mas era dali que Jesus estava querendo trazer uma lição. Porque ali estava aprendendo o quê? O que era amor fraterno, o que era se importar com o outro, o que era estabelecer amizades, o que era ter um coração que conhecia Deus. E a gente aponta, e o olhar de Deus é muito diferente sobre o olhar da cidade. Deus está olhando de uma maneira muito diferente para a cidade. Graças a Deus que Ele não mora com os nossos olhos. Eu lembrei de um livro que eu li que dizia assim: Deus, obrigado por não ter ouvido as minhas orações. E esse livro é muito interessante porque ele mostra justamente isso, a nossa visão limitada.
Pessoas que choraram há 10 anos atrás: Deus, eu quero essa companheira, é essa a mulher da minha vida. 10 anos depois ele olha para trás: Jesus, que livramento, obrigado, meu Deus. Ou aquela pessoa que dizia: Deus, eu quero trabalhar nessa empresa, o meu sonho é essa empresa, eu faço qualquer coisa, Deus, eu quero essa empresa. E a empresa está falida hoje, nem existe mais. E a gente insiste em olhar o mundo com os nossos olhos e se esquece de olhar o mundo com os olhos de Deus. Se esquece de olhar para a nossa cidade com o olhar que Deus está olhando. É um olhar diferente do nosso. Precisamos amar mais as pessoas que estão na nossa volta, sem ligar para os rótulos, sem ligar para os títulos que as pessoas dão, na maioria das vezes depreciativos. São essas pessoas que você precisa chegar junto e demonstrar o seu carinho, o seu amor e o seu compromisso. Jesus disse: vocês, discípulos, igreja, vocês não são servos. Vocês não são servos de Deus simplesmente. Vocês são meus amigos. Vocês são pessoas que me conhecem. Vocês são pessoas que conhecem a vontade de Deus. E vocês sabem o que Deus quer fazer nessa cidade. Vocês sabem o que Deus quer fazer com essas famílias. Vocês sabem o projeto de Deus. Aleluia. Jesus pode dizer isso de você nessa noite? Jesus pode dizer que você de fato é amigo dele? Às vezes ser amigo de Jesus é difícil. Jesus estava para ser condenado. Jesus ia ser levado na cruz. E de repente chegaram para Pedro e falaram assim: Pedro, você se parece com ele, você parece com o pessoal que andava com ele. Você é amigo dele? O que Pedro vai dizer? Conheço não, nunca vi. E a gente, sem perceber, nega Jesus em vários momentos da nossa vida. Para negar Jesus, você não precisa colocar isso verbalmente. Quando nós falhamos na ética, por exemplo, quando nós ficamos com aquilo que não devemos, poderíamos dar um testemunho de que seguimos a Jesus e as pessoas vão olhar: mas ele não é crente, como é que ele está com essa conduta? Mas ele não... E a gente, sem abrir a boca, acabou de negar a Jesus. Não podemos nunca negar o relacionamento que temos com Jesus Cristo. E seguir a Jesus, irmãos, exige renúncia. No ano de 1998, eu senti, aqui está minha esposa, Silvia, e Deus nos chamou para a missão. E eu disse: sim, Senhor. Mas eu estudava na época, fazia lá na universidade, na UFES, trabalhava na igreja, tinha meu emprego, a vida era muito agitada, muito corrida. E Deus me dizia: vamos, vamos. E eu e minha esposa desenhamos um projeto como missionários para a Bolívia. E esse projeto foi, nós preparamos tudo, deixamos tudo certinho. Mas fomos levando a vida. Fomos levando. E foi no ano de 2001. Eu estava vindo do ônibus. Eu morava na Marechal Campos, aqui em Mauípe. E eu peguei o ônibus 184 na UFES. E quando você tem lá atrás, e o ônibus balançando de um lado para o outro, daí a pouco o Espírito Santo tocou no meu coração e falou: vem cá, você vai ou não vai? Você diz que ama a missão, você diz que é apaixonado pela missão, seu projeto está na gaveta há tanto tempo, quando é que você vai? E a gente, parece que você está conversando, parece que é você, né? Que sua cabeça fica, essas coisas, a gente fica: não, tá bom. E eu comecei a dar razões para mim mesmo: não, mas eu tenho um trabalho, eu estou muito preocupado, eu sou recém-casado, já casei em 98, já 3 anos de casado já, e estava dizendo que era recém-casado. E estou dando explicação, e estou dando um monte de desculpas e desculpas e desculpas. Bem, chegou no meu ponto, eu desci. Quando eu desci do ônibus, tinha um carro estacionado na calçada, de tal forma que impedia que eu passasse. Então eu tive que esperar o ônibus sair para contornar o carro e seguir meu caminho. Mas esse carro estava estacionado na calçada,
Então, quando eu desci do ônibus, eu bati de frente com esse carro. No vidro lateral do carro tinha um adesivo escrito bem assim: quem não tem tempo para Deus, vive perdendo tempo. Quem não tem tempo para Deus, vive perdendo tempo. Irmãos, quando Deus precisa usar um adesivo plástico num vidro para falar com a gente, é porque o negócio está feio no coração. Se Deus está precisando gritar, olha, se Deus está precisando te dar uma revelação por um profeta que tem que dizer seu CPF, sua identidade, para você acreditar que é Deus, o negócio está feio na sua vida, irmão. Se você está tendo que ouvir profeta dizer seu nome no meio da igreja, porque o negócio está feio. Vamos desenvolver comunhão com Deus. Ele é nosso amigo. Ele é íntimo de nós. Ele quer falar no seu coração e ele quer ser entendido, ele quer ser ouvido. Irmãos, quando eu li aquele plástico, eu falei: Jesus, tem misericórdia, me perdoa, meu Deus. Disparei para minha casa, cheguei para minha esposa e falei: querida, ainda nesse ano nós vamos para a Bolívia. Ela olhou para mim, e Deus faz isso, dá umas companheiras que não são muito certas também, né? E ela falou: amém, vamos. Porque se ela fosse um pouquinho mais sensata, ela dizia não, né? Irmãos, naquele mesmo ano, dia 15 de dezembro de 2001, nós desembarcamos da Bolívia, ficamos quase 5 anos trabalhando com os indígenas naquele país, honrando o nome do Senhor naquele país e ganhando muitas almas para o nome do Rei Jesus. Nós chegamos lá, falei: meu Deus, o que a gente faz? Língua indígena, difícil de aprender. Como é que você aprende um idioma novo? O espanhol a gente rapidinho aprendeu, mas as línguas indígenas são muito mais difíceis. Mas Deus deu vitória e continuou salvando vidas e vidas naquele lugar. Se você é amigo de Deus, ouça a voz dele no seu coração. Aleluia, meu Deus! Ouça a voz dele no seu coração. Deus não precisa gritar nem tocar trombetas no alto. Ele quer falar no seu coração nessa noite. Ele quer ser ouvido lá no silêncio do seu coração. Ele quer ser entendido. Você não é mais servo, você é amigo de Jesus. Você é amigo de Deus. Como está o seu carinho por Jesus? Como ele está tendo guarida no seu coração? Como esse seu amigo que te convidou para vir aqui hoje? Qual é a estima que você tem por ele? Qual é o carinho que você tem por ele? E como você estima Jesus? Tem que ser mais ainda do que isso. Tem que ser uma presença próxima. Tem que conversar com ele todo dia. Amigo de verdade, você não fica um mês sem falar com ele. Amigo de verdade, você não fala só de um domingo para outro. Não, você precisa conversar com ele. Você precisa dialogar com ele. Jesus é o nosso amigo, mas não é o nosso amigo dos dias de culto. Ele não é amigo para as 19h30 de um domingo ou de uma quinta-feira. Ele é amigo para a nossa vida. Nós levamos esse carinho e essa presença todos os dias da nossa vida. Uma diretora da escola na Bolívia foi à minha casa e disse: olha, eu quero que você vá falar para os jovens da escola. A escola está terrível. Mas a Bolívia, o catolicismo é a religião oficial. E a igreja evangélica é considerada seita, considerada uma heresia, né? A gente não tem liberdade. Você pode ter culto, você pode abrir igreja e tudo, mas você tem um status inferior à igreja católica. Igreja oficial, igreja é a católica. As outras são chamadas seitas. Então, ela disse: olha, eu quero que você vá na escola, mas você não pode falar abertamente. Mas eu vou separar um turno, vou juntar vários adolescentes e você precisa pregar para eles. Eu falei: não, vamos falar de Jesus. E ela juntou lá mais de 100 adolescentes. Na hora que eu cheguei no auditório, eu falei: Jesus. E adolescente, tudo empolvorosa, tudo agitado. E ela disse: olha, você tem 20 minutos, que é o recreio. Que eu separei uns minutinhos antes para liberar e colocar todo mundo aqui dentro. E depois eu preciso liberar eles para fazer um lanche ainda, então. Mas você tem 20 minutos. Eu falei: a gente não precisa de mais do que isso, não. Jesus quer incomodar o coração deles agora, mas 20 minutos é suficiente.
E a gente começou a conversar, começamos a falar. Lembro até da mensagem, foi sobre a mulher samaritana, daquele encontro de Jesus com a mulher samaritana. E quando terminamos a reflexão para a glória do Senhor Jesus, eu perguntei: quantos querem receber o perdão de Deus e começar uma nova vida, seguindo a Jesus, tendo a sua vida, seu plano de carreira, sua vida pela frente, mas junto com Jesus? Para minha surpresa, 88 jovens aceitaram Jesus. E eles vieram à frente chorando. E a diretora da escola falou: mas você fez apelo? Eu falei: eu não fiz apelo. Eu perguntei quem quer receber o perdão de Deus e quem quer ter nova vida. E eles querem ter nova vida. Aí ela pegou o microfone e falou: gente, vocês entenderam o que o missioneiro está falando? Ele está perguntando quem quer entregar a vida a Jesus. E todo mundo: é isso que a gente quer. Nós queremos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Tem muita gente querendo ouvir desse Jesus maravilhoso, desse grande amigo que nós temos, e nós não podemos esconder essa verdade, irmãos. Jesus mudou a minha vida, Jesus mudou a minha história. O que Jesus tem feito na sua vida, o que Jesus tem feito na sua família, fale isso para os seus amigos. Não esconda os mistérios de Deus e as coisas boas que Deus tem feito. Não esconda isso. Você precisa dizer isso para os seus amigos, você precisa dizer isso para os seus familiares. Eles querem ter esse contato com Jesus. Talvez não aquele Jesus caricatura, não aquele Jesus que parece que está vigiando a nossa vida, querendo ver o que você está fazendo de errado para te punir. Essa imagem de Deus como um Deus que está à procura dos nossos erros, esse Deus que quer levar as pessoas para o inferno, parece que tem afastado muito mais as pessoas de Deus do que a gente tem apresentado Jesus como nosso grande amigo, tal como Ele é. Jesus disse: eu sou o grande amigo de vocês. E um amigo que jamais vai decepcioná-los, irmãos. Porque o nosso amigo, às vezes você pode chegar para ele e falar: olha, ele vai te perguntar qual é a sua maior necessidade. Você vai falar: rapaz, eu estou precisando de dinheiro. Ele fala: rapaz, nós somos muito amigos, mas dinheiro eu não tenho. Você vai chegar para o seu amigo e falar: olha, eu estava precisando de uma cura. Ele fala: rapaz, eu sou muito seu amigo, mas eu não tenho como te curar. E essa é a grande diferença para Jesus. Seja qual for a sua necessidade, o Senhor Jesus pode. O Senhor Jesus pode. E diz a Bíblia: nele está o querer e o efetuar. Aleluia. Ele pode fazer, irmão. Ele pode fazer. Nós precisamos descansar no Senhor. E é por isso que nós cantamos. Embora ainda esteja doente, mas eu posso cantar. Por quê? Porque meu Deus pode me curar. Embora eu ainda não esteja no emprego que eu quero, mas eu já posso cantar, porque o meu Deus pode abrir uma porta de emprego melhor para mim. Embora eu ainda não tenha chegado à plenitude, mas eu posso cantar, porque está preparado para mim um céu de gozo, de glória e de maravilha. Coisa que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, corações jamais anelaram e pensaram. Deus já tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que buscam a sua presença. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus olha para a igreja e diz: vocês são meus amigos. Vocês são pessoas íntimas. Vocês têm acesso à vontade do meu Pai. Vocês sabem o desejo do coração do meu Pai. E se você sabe o desejo do coração do Pai, irmãos, o que é impossível para nós? Irmãos, se a gente descobre a vontade de Deus, o que vai ser impossível? A Bíblia disse que Deus, olha só, a Bíblia diz que Deus não responde às nossas orações segundo nós pedimos. Não. A Bíblia diz que Deus responde segundo as riquezas e glória dele. Não é segundo o que você pede, é segundo os recursos que Deus tem. Portanto, Deus vai te surpreender. É só você dar lugar, é só você abrir o seu coração, é só você clamar. E os mistérios de Deus, as coisas grandes de Deus, ocultas, que nós não conhecemos, que nós não sabemos, estão aí para ser reveladas. Estão aí para serem reveladas. Aleluia. Se você conhece o Pai, se você conhece, se você é amigo do Filho do Pai,
do Deus Todo-Poderoso, meu irmão, tua vida está resolvida. Tua vida está resolvida. Se chegar para você uma palavra contraditória, olha, você não pode fazer isso. Ah, é? Eu não posso. De fato eu não posso, mas o meu Deus pode. Olha, você não tem condições de fazer isso. É verdade. Eu não tenho condições, mas o meu Deus tem. Eu sou amigo de um que tem condições de fazer isso. E a gente precisa confiar mais nesse Jesus. E você não precisa esperar situações trágicas da vida para fazer isso. Você não precisa chegar ao fundo do poço para depois fazer isso. Aproveite agora enquanto a vida ainda está mais ou menos. Porque eu vou dizer uma coisa para você, pode piorar e muito. Pode piorar e muito. Eu nasci num lar evangélico. Tive a satisfação de nascer já num lar evangélico, de nascer numa família que honrava a Deus, a palavra de Deus, e cresci no temor do Senhor. Quando eu tinha meus 10, 11 anos, já tinha lido a Bíblia umas 4, 5 vezes. Praticamente foi alfabetizado em cima da Bíblia. Meu pai tinha paixão pelas Escrituras, minha mãe também. E quando eu cheguei na juventude, alguns dos meus amigos, que eram usuários de drogas, eles iam nas igrejas contar testemunho, e sempre tinha um testemunho chocante para contar. Eu era isso, eu era aquilo outro, eu era aquilo outro. Eu já matei, eu já não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a igreja ficava com o olho desse tamanho. Todo mundo, mas Jesus me transformou. Aí a igreja cantava que eu dava glória. Davi, vai lá e conta o testemunho. Aí eu chegava e falei, mas o que eu vou contar? Eu nunca fiz nada nesse sentido de errado. Nem cigarro que eu botei na minha boca, nem bebida. O que eu vou contar? Jesus me transformou de quê? Eu ficava pensando, mas o que Jesus me transformou? Eu ficava pensando, qual era o meu testemunho? E às vezes eu ficava envergonhado. Que testemunho eu vou dar? E quando nós chegamos na Bolívia, várias igrejas convidaram a gente para poder dar testemunho. E aí as pessoas chegavam, né? Vem cá, adianta pra gente alguma coisa lá na missão. O que aconteceu com vocês? A sua esposa morreu? Eu falei, Deus me livre, não. Minha esposa tá bem. Seu filho morreu? Alguém? Eu falei, não, meu filho também tá aí. Você foi preso, chicoteado? Eu falei, não, nunca fui preso não, foi dando tudo certo. Aí, as pessoas ficam tristes. Parece que as pessoas querem ouvir um negócio trágico. Parece que se não der errado. Você nunca foi preso não, missionário? Tava fácil lá o negócio, ele tava bom demais. E as pessoas acham que não foi. Irmão, tem gente que Deus chama para Marte e tem gente que Deus não chama para Marte. Dá glória a Deus se você for Marte e dá glória a Deus se você não for Marte. Os dois são para a glória de Deus. E aí eu lembrei da história de um juiz. Me permita contar essa história. E o pastor estava ministrando na ceia do Senhor e ele olhou no banco da frente, tinha um juiz da cidade e do lado dele um ex-assaltante que tinha sido condenado à prisão por aquele juiz. Quando o pastor foi levar a ceia, o pastor falou, não, deixa que eu vou levar. O pastor foi levar a ceia e entregou para o juiz e entregou a ceia para aquele ex-criminoso. Os dois batizados nas águas, os dois ceando na presença do Senhor. Os dois cantando, chorando. Depois que terminou de cear, quando terminou o culto lá fora, o pastor chegou para o juiz e falou, rapaz, você viu quem estava do seu lado? Aí o juiz falou, rapaz, eu vi, eu lembro daquele rapaz, veja só, que vida tinha aquele rapaz e agora ele somou, que maravilha. E aí o pastor falou, olha como é que a graça de Deus é maravilhosa. E o juiz concordou com ele, realmente, como é que a graça de Deus é maravilhosa. Mas o juiz parou e falou, mas vem, você está falando daquele rapaz ou você está falando de mim? Aí o pastor falou, não, eu estou falando do rapaz, aquele rapaz foi transformado, você não viu? E ele falou, não, eu estou falando de mim. Aí o pastor falou, agora não entendi mais nada. Ele falou, deixa eu te explicar. Aquele rapaz tinha uma vida de crimes. E toda a sociedade sabia que ele precisava mudar. Até o ímpio sabia que ele precisava de Deus e que ele precisava dar um jeito na vida dele. Ele falou, agora eu nunca senti necessidade de Deus. Minha família tem dinheiro, tem recursos.
quando a graça de Deus chegou no meu coração, ela teve muito mais trabalho para me convencer do que para convencer aquele rapaz. A graça de Deus está dada para todos. Não importa qual tem sido a sua vida até agora. Se foi uma vida duvidosa de crimes, ou se foi uma vida absolutamente normal. Eu vou dizer para você, nós dois precisamos da graça de Jesus Cristo. Nós dois precisamos dessa graça que transforma. Um dia na Bolívia, eu fui evangelizar nas montanhas do altiplano boliviano, 6.500 metros de altitude. São montanhas elevadas. O ar realmente rarefeito. Você não tem dificuldade para respirar. Só chega de jipe 4x4 lá naquelas montanhas. Nós chegamos lá em cima, chegou no local, tivemos que deixar o jipe e continuamos a pé, horas de caminhada. E chegamos no meio de uma tribo e o pessoal nos acolheu. Nós fizemos, e eles falaram: olha, que bom, nós queremos essa mensagem, queremos esse Jesus. E foram lá, separaram o terreno, falaram: isso aqui vai ser a igreja. E já começaram a construir uma igreja de barro, porque lá é muito frio, irmãos. Faz 20 graus abaixo de zero. 20 graus abaixo de zero. Nós moramos em Oruro, que fazia 19 graus abaixo de zero, durante 3, 4 meses do ano. Irmãos, é frio, mas frio. Não é esse friozinho de noite que a gente passou essa noite, não. Todo mundo com edredom aí se enrolando de noite. Então eles fazem a igreja toda de barro, sem janela, só com uma portinha desse tamanhozinho assim, que você tem que entrar engatinhando, e lá dentro fica tudo quentinho, gostoso lá dentro. E lá de fora um frio, congelando. E aí separaram o terreno, começaram a construir a igreja, e daí a pouco chegaram os caciques, os líderes indígenas, e falaram: olha, aqui não, igreja aqui não. Aí a hora que eu olhei para eles tudo com aqueles cocares na cabeça, a hora que eu olhei para ele, falei: ei pai, agora que eu vou ter um testemunho para contar na igreja. Me pegaram. E aí eu falei: agora eu tenho um testemunho. Eu não tinha nenhum testemunho para contar. Só tinha coisa boa, irmão. Deus deu 2 carros para a gente, deu um terreno, nós construímos um seminário teológico, nós traduzimos, eu escrevi 18 livros em espanhol, começamos a traduzir para as línguas indígenas. Deus só fez coisa boa, irmão. E eu não tinha nada ruim para contar. Aí quando eu vi aqueles olhos de cacique nervoso, com chicotes debaixo, eu falei: opa, e agora, Jesus? E agora? Me levaram para dentro de uma sala. E aí essa tribo falava um idioma que eu não entendia, que era o Aimará. E o tradutor que estava do meu lado falou: missioneiro, o negócio está feio. Aí eu olhei para ele e falei: é bom, irmão, é assim mesmo, estou precisando disso aqui, para dar uma pimentada no testemunho lá. E de repente, irmão, 25 se reuniram. E eles falando, e pá, uma chicotada em cima da mesa. Eu falei: ô Jesus, só uma dessas era suficiente para mim. Mais de uma não, porque o negócio ia ficar feio depois. E aí começamos. E aí, depois eu peguei a palavra e eu falava, e o rapaz traduzia, e eu comecei a falar. Falei: olha, estamos aqui para anunciar Jesus, para anunciar o amor de Deus, para falar, para fazer o bem para a sua comunidade. A gente não está aqui para... Começamos a explicar o projeto que a gente foi fazer. E o Espírito Santo de Deus começou a sondar os corações. O Espírito de Deus começou a mover os corações. Quando nós terminamos de falar, os 25 caciques dobraram os joelhos e falaram: ore por nós, porque nós também precisamos de Deus. Não adianta, irmão. A gente quer receber chicotada, mas Deus livra. Deus faz. Então, não fique caçando prova não, irmão. Não fique caçando luta. Dê glória a Deus, se aproxime mais de Deus. Não importa a circunstância da sua vida, se aproxime mais de Deus. Ele quer ser o seu amigo, amigo de todas as horas, não só nos momentos ruins da vida. Porque tem gente que só aciona Deus nos momentos ruins da vida. Ficou difícil, ficou estreito, aí aciona Deus, depois esquece. Não, Ele é um amigo para todas as horas. É presença constante em nossa vida. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus. O salmista diz assim: olha, assim como a corça anseia pelas correntes das águas. Aleluia. A corça é um animal que os caçadores, quando estão em busca dela, eles soltam os cachorros para que o cachorro siga o rastro, e
com as armas, eles vão atrás. E eles vão ouvindo para onde os cachorros estão indo e vão correndo até fazer emboscada. Então a corça ela vai correndo, só que ela está no deserto. E o salmista se colocou ali na situação da corça e disse: olha, o que essa corça vai fazer? Está desesperada. O que ela precisa? Como é que ela salva a vida dela? E aí ele pensa: a única saída que essa corça tem é se ela encontrar água no deserto. Se ela encontra água, ao passar pelas águas, o rastro dela se apaga. E os cachorros não podem mais farejá-la sobre as águas. Para um animal que está sendo caçado, encontrar as águas, e o salmista está dizendo: assim como uma corça deseja encontrar águas para salvar a vida dela, é desse jeito que eu quero buscar a Deus. É desse jeito que eu quero buscar ao Senhor. Por isso, não dá mais para ter aquela oração vazia. Não dá mais para cantar uma música como se fosse repetir uma poesia. Você precisa colocar a sua alma na oração. Você precisa derramar o seu coração diante de Deus e colocar a sua vida ali na oração. Você precisa colocar todo o seu entendimento na música que você está cantando. Derrama-se na presença do Senhor. Ele é o seu amigo mais chegado. Você não pode tratar a presença de Jesus como se fosse uma amizade longe, corriqueira. Não, Ele é seu amigo. Ele é presente na sua vida. Aleluia. Jesus pode fazer a diferença. Jesus pode fazer a diferença na sua vida. Se você não tem sentido muita diferença, eu estou para dizer: se Jesus chegar mais perto da sua vida, Ele vai fazer uma diferença muito grande. Você precisa senti-lo mais perto do seu coração. Jesus não pode ser uma visita que passa pelo seu coração. Jesus não pode ser um Deus que se aproxima de você. Você não pode ser uma pessoa quase salva. Você não pode ser simplesmente amigo do Evangelho. Imagine uma pessoa que está nadando num rio e ele quase chega na outra margem. Uma pessoa que quase chega do outro lado não chegou. Uma pessoa que está perto de Deus ainda não está salva. Uma pessoa quase salva está completamente perdida. Jesus não quer que você seja amigo do Evangelho. Ele não quer que você fique perto de Deus. Ele quer que Jesus faça morada no seu coração. Ele quer que você seja um templo do Espírito Santo, a morada de Deus. Ele não quer que a salvação de Deus fique perto de você. Ele quer que você receba a plenitude da salvação de Deus na sua vida. Jesus tem que ser o seu melhor amigo. E você vai demonstrar essa amizade de Jesus cuidando desse seu amigo que está do seu lado. Cuidando dele. Não é olhando só para cima. É olhando aqui, para o seu amigo. Olhando para ele. Demonstrando carinho por ele. Levando alimento para a mesa dele. Levando um sorriso para a casa dele. Sendo companhia nos momentos difíceis e nos momentos alegres. Sorrindo junto com ele. E compartilhando a bênção de Jesus Cristo na vida e no coração daquela pessoa. A presença de Deus é sentida no meio dos irmãos. A presença de Deus é sentida como comunidade, como pessoas juntas.